Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por encerrarmos com êxito este mês de sessões legislativas. Muitas matérias relevantes de interesse da comunidade foram tratadas por nós vereadores neste mês de dezembro. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Ao público presente em plenário e aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presidente, são presentes vereador Renato, vereador Genair, vereador Samuel, vereadora Neuza, vereador Ilvanei, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereador Vando, vereadora Camila, vereador Rodrigo, vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinho, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 50ª sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, terça, 27 de dezembro de 2022. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 1 Coríntios. Declaro iniciado o expediente solicitando a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para fazer a leitura da ata da 49ª sessão ordinária. Às 9h06 do dia 23 de dezembro de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 49ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, o senhor vice-presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. O senhor vice-presidente cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, informou que o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, certificou-se que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 49ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a vereadora Neuza Jacinto Diniz a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciar o expediente, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 48ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, após corrigidos erros de digitação existentes em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assim assinado pelos vereadores presentes ao ato.
De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 23º dia do mês de dezembro de 2022, o senhor vice-presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o vereador Ilvanei Pereira da Silva, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Nilton Nunes de Moraes, a senhora primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, o vereador Janaí José Carneiro, o vereador Rosemar José da Silva, o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, em réplica, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, e finalizando os pronunciamentos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vice-presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei substitutivo número 32, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de novembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, CONCIP, e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública, FUNCIP, e da outras providências. Na votação, o senhor vice-presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei substitutivo número 32, com a emenda modificativa apresentada, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Obedecendo à ordem de trabalho prevista no artigo 79, parágrafo 1º, a linha A de nosso regimento interno, o senhor vice-presidente deu início à segunda votação em relação ao projeto de lei número 33, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 16 de novembro de 2022, que institui no município de Abadiânia, Goiás, a campanha Janeiro Branco e da outras providências. Na colheita dos votos de seus pares, o senhor vice-presidente contou com a aprovação agora definitivamente, de forma unânime, do projeto de lei número 33, o que encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Ainda nesse laborioso dia, o senhor vice-presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 34, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 18 de novembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com instituições bancárias para aquisição de lâmpadas de LED e kits completos de usina solar fotovoltaica e de outras providências. O senhor vice-presidente colheu a votação de seus pares seus iguais em relação ao projeto de lei número 34, restando assim a matéria aprovada por maioria em segunda e derradeira votação, razão pela qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Divergiram o vereador Renato Farias Ribeiro e o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que se posicionaram contrariamente à matéria. Às 9 horas e 32 minutos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, após desejar o seu bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, lavro esta ata, contendo 3 laudas digitadas que li e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura da ata, senhora presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Declara aprovada. Convence o secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com as leituras das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 50ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do parecer jurídico e das comissões. Discussão da primeira votação do projeto de lei número 035/2022, de autoria do Poder Executivo, que aprova a nova planta genérica de valores de terrenos de tabela de preços de construção para o exercício de 2023 do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Tema livre. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Ilvanei.
Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes. Cumprimento aqui o capitão Alessandro. Em nome dele, cumprimento todo o público aqui presente. Funcionários dessa Casa de Leis, nossos jurídicos que estão ali presentes. Então, estou passando aqui hoje, senhora presidente, só para desde já antecipar aqui o meu feliz ano novo às pessoas do nosso município, da nossa cidade, que tenha um ano de 2023 com muita paz, muito amor e muito carinho. Já estamos finalizando o nosso trabalho aqui legislativo do ano de 2022. E que o ano de 2023 seja abençoado por Deus. Meu muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Vereador Vando? Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar aos nobres pares, as pessoas que nos acompanham através das plataformas sociais e as pessoas que se encontram aqui no plenário. Meu filho, minha nora, o capitão Alessandro e os demais, os servidores da casa, e dizer que hoje estamos aqui, diante de uma questão que engloba um projeto um tanto complicado, e de entender. Passei a noite quase em claro, tentando entender esse projeto, tal qual 4 horas da manhã eu mandei uma mensagem para a Paula, porque é engraçado que chegou até nós um projeto tal qual é o nosso dever como vereador, aprová-lo, votar sim ou não, e cabemos a nós decidir se aprovamos ou não. É engraçado que, assim, nós, no ano 2022, a gente passamos por um período muito turbulento, saímos de uma pandemia complicada que afetou não só o município, mas o estado, o Brasil e o mundo inteiro. Depois, logo em seguida, veio eleições, guerra da Ucrânia, Copa do Mundo, eleições complicadas no país, e diante de tudo isso, aí chega para a gente um projeto que nos causa um certo desconforto e de dúvidas, E a gente tem que votar. Os nobres pares aqui, talvez nós nos reunimos ontem para que entrasse um consenso para ver se a gente conseguia fazer o melhor possível. Agora, hoje estamos aqui nessa Casa de Leis para que seja votado esse projeto. E diante dessa polêmica, que é um projeto que altera um aumento significativo no IPTU do nosso município. E aí, enquanto a gente está lendo o processo do projeto, vai tudo bem, mas quando chega nos números é que nos assusta. Então, eu fiquei extasiado diante dessa percentagem de aumento, porque eu estou falando aqui como vereador, para decidir uma votação mediante o público aqui presente, e não só isso, mas a população em geral. Eu fiquei extasiado, assim, perplexo com os números, porque eu também sou cidadão, eu tenho imóvel na Badiana, que é só um, é o que eu consegui durante toda a minha vida, então eu tenho que preservar por ele. Mas diante de tudo isso, eu como vereador e como cidadão, eu assustei com o valor que
Por exemplo, não só eu, mas a população, vamos só tentar entender a linha de raciocínio meu. Se eu pagar 80 ou 100, seja lá que for, tanto eu como qualquer outro, aí teve um aumento de quase 1000%. Então, todo jeito que a gente fez não chegou a um consenso. Eu, como vereador, fiquei assustado. Agora imagina as pessoas, né, nossos eleitores e a população. Como é que eles vão agir diante, né, a aprovação do projeto desse, com um aumento significativo desse ano? Então eu estou aqui hoje, né, para dizer para vocês que os 9 vereadores, cada um é dono do seu voto, cada um faz aquilo que achar por bem, né? Mas eu estou perplexo diante de tudo isso. Tem pessoas que pagam aí 25, mas mesmo assim ele está pagando quase 1000%. Outro paga 70, quase 1000%. 110, 130, 180 reais o metro quadrado. Né? Então isso é um pedido muito complicado. Então, fica aqui, né, minha explanação relacionada a isso, e digo que, por eu estar assustado com tudo isso, né, eu tenho o meu voto, a minha decisão, a maneira que eu vou votar. Quase não dormi essa noite pensando nisso, e a minha posição já é desfavorável a esse projeto. E mais, muito obrigado. Continuando com o tema livre, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Renato. Nessa oportunidade, eu cumprimento os colegas Edis, cumprimento todos os visitantes que estão aqui nesse plenário, na pessoa do capitão Alessandro. É um prazer ter vocês aqui acompanhando essa sessão. Já faz um bom tempo que estamos aqui nesse plenário discutindo projetos, aprovando projetos, requerimentos, e ninguém acompanha o nosso trabalho. Então é de suma importância a população estar, né, sempre presente, acompanhando o nosso trabalho e participando. Dando continuidade aí nas palavras do colega Vando, eu achei muito interessante a parte que ele disse que cada edil tem a sua cadeira, né? Seu voto é inviolável. Isso é importante. E o mais importante é o vereador votar consciente, independente de ser o único voto, independente do seu voto não fazer diferença no plenário, mas o que importa é que você vota consciente, você vota com a população. Eu, como vereador, eu não fui contratado para estar aqui, eu não sou comissionado, eu fui eleito pelo povo, o povo me escolheu. Então, jamais eu vou contrariar aquela cota que me escolheu. Independente de pessoas que não votou em mim, mas eu sou representante de todos. Representante dos que votaram e representante dos que não votaram. Então, esse projeto da nova planta genérica, né, de valores de terrenos e de preços de construção, como o colega Vando disse, também eu fiquei bastante assustado. É um projeto bem técnico, tem muitos termos jurídicos, é um pouco complicado de entender. E eu sou um pouco, vamos dizer assim, preocupado, então eu li esse projeto várias vezes, mas algumas partes eu não consegui entender. Mas essas partes que eu tinha dúvida, ontem eu tirei essas dúvidas com a Paola, advogada tributária, que esteve aqui com a gente na reunião. Então eu também fiquei abismado com o absurdo que consta aqui nesse projeto de aumento de IPTU. Por exemplo, ontem, ela do meu lado, a gente fizemos uma simulação. Eu estava com o pagamento de IPTU de um morador do Jardim Santa Fé, que ele pagou este ano R$ 83,03. Caso esse projeto seja aprovado aqui no plenário, essa mesma pessoa vai pagar o ano que vem R$ 399. Então, isso é um abuso, é um absurdo. Então, assim, a gente está aqui
querendo o bem da nossa cidade. Senão não tinha me candidatado para vereador. Então, querendo ou não, gostando ou não, eu estou aqui para somar. Estou aqui para trabalhar em prol da nossa cidade. Então, eu acho, na minha opinião, que esse projeto ele deveria ser rejeitado, mas, como eu disse, cada vereador tem seu voto. Eu respeito a opinião de cada colega. E o ano que vem, novamente, esse projeto poderia ser protocolado com a correção dessa tabela. Porque esse ano já foi aprovado nesse plenário aqui muitos tributos, tipo a taxa de iluminação pública, é um exemplo, né? Então, pode ter certeza, você morador de Abadiânia, que está nos acompanhando, vocês visitantes aqui nesse plenário, que o meu voto nesse projeto é desfavorável. Pode contar sempre com o meu apoio a favor de vocês. Um grande abraço, desejo um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos. Lembrando aos meus colegas que a leitura dos pareceres ainda há de ser feita. Lembrando também que vamos dar continuação ao tema livre. Bom dia, senhora presidente, nobres edis, escuta das plataformas e o público aqui presente, Alessandro, Batista, Nantiel, todo mundo aqui presente. Desde já desejo um feliz ano novo também a todos. Eu também gostaria de explanar que nossa planta de valores, a última revisão foi em 2017. Então, tem 5 anos que a gente não está. Então, eu também fiz uma pesquisa. Eu acho que o valor que o executivo pôs também é meio alto, mas também não podemos deixar de colocar algum reajuste. A gente vamos colocar uma emenda aí, mais próximo, vamos fazer a leitura e vamos discutir novamente. Porque também eu acho que se não fizermos esse valor, esse reajuste, nas próximas gestões também estão engessadas. Quem futuramente for assumir a prefeitura não vai ter como fazer o controle do nosso município, porque a gente também tem que ver o presente, mas temos que ver o futuro, porque se a gente vai só ver isso hoje, se for qualquer um que for assumir a próxima gestão, também tem que ter uma correção de valores. Se esse desgaste não for hoje, vai ser no futuro. Então, na hora certa também eu vou fazer minha nova discussão. Bom dia. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que fazem presente em plenário. As pessoas que se fazem presente, na pessoa do capitão Alessandro, cumprimentar todos. Sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal é a casa de vocês, é a casa do povo. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Gostaria desde já de desejar a todos um feliz ano novo, muitas bênçãos e realizações correlacionado ao projeto de lei que está pautado. No momento oportuno estaremos discutindo. No mais, são essas minhas palavras. Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas, pessoas que se fazem presente. Já foi dito, em nome do capitão, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Isso é muito bom, ver esta casa cheia, né? É o que prova que tem pessoas que estão aqui pensando melhor para o nosso município. E no momento oportuno também eu vou explanar sobre o projeto. Quero aqui desejar um feliz ano novo para todos, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ilumina todos nós. Que o ano de 2023 seja melhor ainda do que o 2022. Porque passamos por pandemias e com fé em Deus vai acabar. Né? É o que a gente pensa e é o que a gente quer. Muito obrigada, senhora presidente. Devolvo a palavra. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Sendo assim, declaro encerrado o expediente, passando a ordem do dia. Convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura dos pareceres jurídicos, das emendas modificativas e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 35 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de novembro de 2022, que aprova a nova planta genérica de valores dos terrenos
e as tabelas de preços da construção para o exercício de 2023 do município de Abadiânia e da outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 15 dias do mês de dezembro de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 35, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de novembro de 2022, que aprova a nova planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício de 2023 do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, levando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, no dia 30 de novembro de 2022, apresentou nos cancelos legislativos o projeto de lei número 33, solicitando a eficiência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fique aprovada a nova planta genérica de valores dos terrenos dos imóveis a ser utilizada para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do município de Abadiânia, estado de Goiás, para o exercício de 2023, constantes nos anexos. Bem, excelências, planta genérica de valores nada mais é do que a denominação genérica de uma fórmula de cálculo que possibilita a obtenção dos valores venais de todos os imóveis urbanos de um município, a partir da avaliação individual de cada uma dessas propriedades. É certo e atualmente amplamente divulgado na imprensa falada, escrita e televisada que inúmeros municípios goianos estão, como no caso de Abadiânia, atualizando sua planta de valores imobiliários. Ora, senhores vereadores, como supramencionados, o intuito é a obtenção dos valores venais de todos os imóveis urbanos de um município, em nosso caso, de Abadiânia, a partir da avaliação individual de cada uma dessas propriedades. O complicado, excelências, é que o principal objetivo a ser alcançado por todos os responsáveis da condução do processo de formação e cobrança de tributos incidentes sobre a propriedade seria uma cobrança justa, embasada em valor venal correto, pois formado por método de avaliação que traduz perfeitamente o conjunto de valores assumidos pelos imóveis urbanos do município, em certo período de tempo, o que nem sempre é possível. Recentemente vimos, por intermédio da imprensa, notícias de aumentos assombrosos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e no imposto territorial urbano, em outras cidades. E é exatamente essa a consequência mais direta da majoração, da atualização da planta de valores imobiliários de uma cidade. Contudo, permita-me, inclusive afirmando que não estou fazendo qualquer defesa do prefeito municipal, destacar que, na verdade, a culpa pode não ser do igual gestor, mas dos anteriores, que não cuidaram de anualmente atualizar a planta de valores local. Vejamos que, em nossa legislação municipal, o suporte necessário à proposta permita-me inicialmente transcrever a redação do artigo 6º, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, acerca da competência do município. Artigo 6º. Ao município compete prover tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições privativas. Inciso 5. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos legais. Ainda sobre a competência do município em arrecadar impostos, tome-se agora a redação do artigo 108, inciso 1, e seu parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 108. São de competência do município os impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social. Percebam, senhores vereadores, que a Lei Orgânica do município de Abadiânia, inclusive em seu artigo 111, vem de encontro àquelas premissas defendidas anteriormente por este advogado. Progressivamente e correta avaliação. Artigo 111. Sempre que possível, os impostos
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar e respeitar os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Sobre a competência do burgomestre para esse tipo de matéria, excelências, é bastante clara a disposição contida no artigo 62, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos voltados pela Câmara. Por fim, excelências, só para não furtar ao tema, me permito transcrever a redação do artigo 113 da Lei Orgânica Local, referindo-me à Lei Municipal 864, de 17 de abril de 2019, por estarem intimamente ligadas ao assunto em baila, para, na sequência, recordar que em ambos os casos de isenção, cabe cada munícipe que atenda os tais requisitos deverá buscar administrativamente ou judicialmente o benefício que lhe for otorgado na lei local. Os maiores de 60 anos de idade e os deficientes físicos que possuem até 2 imóveis urbanos e que recebam até 2 pisos nacional de salários mensal serão isentos do imposto predial e territorial. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 35, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de novembro de 2022, que aprova a nova planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício de 2023 do município de Abadiânia e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu teor prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva. Emenda modificativa número 1. Os vereadores que esta subscrevem, nos termos do artigo 109, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 35, de 29 de novembro de 2022. Modifica-se o anexo 1 do projeto evidenciado, o qual passará a conter a seguinte redação. Primeira zona fiscal, amarela, número de ordem de 1 a 10. Valor por metro quadrado passa a ser R$ 140. Segunda zona fiscal, azul, número de ordem de 1 a 34, valor passa R$ 90 o metro quadrado. Terceira zona fiscal, laranja, número de ordem de 1 a 73, valor R$ 75 metro quadrado. Quarta zona fiscal, verde, número de ordem 1 a 78, metro quadrado passa a R$ 45. Quinta zona fiscal vermelha, número de ordem de 1 a 33, valor por metro quadrado R$ 14. Justificativa. A modificação visa reduzir os valores que deverão ser pagos pelos contribuintes. Desta forma, solicitamos aos nobres pares o apoio para aprovação da presente emenda. Abadiânia, 26 de dezembro de 2022. Rodrigo Gomes de Belém, vereador. Camila Cristiana Borges, vereadora. E Ilvanei Pereira da Silva, vereador. Emenda modificativa número 2. Os vereadores que essa subscrevem, nos termos do artigo 109, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 35, de 29 de novembro de 2022. Modifica-se o anexo 9 do projeto evidenciado, o qual passará a conter a seguinte redação. Tabela de preço de construção por metro quadrado. Baixo, R$ 90, baixo médio, R$ 190, médio, R$ 285, médio alto, R$ 380, alto, R$ 480. Justificativa. A modificação visa reduzir os valores que deverão ser pagos pelos contribuintes. Desta forma, solicitamos aos nobres pares o apoio para aprovação
da presente emenda. Abadiânia, 26 de dezembro de 2022. Rodrigo Gomes de Belém, Camila Cristiana Borges e Uvanei Pereira da Silva. Leitura agora do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei número 35, de 29 de novembro de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo da constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica distrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que aprova a nova planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício 2023 do município de Abadiânia e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, foram apresentadas 2 emendas modificativas. É o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e correta, e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto e das emendas é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto e das emendas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 26 dias do mês de dezembro de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Agora a leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 35, de autoria do senhor prefeito municipal, que aprova a nova planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício 2023 do município de Abadiânia e da outras providências. Ao projeto foram apresentadas 2 emendas modificativas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 26 de dezembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Votam com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente, e Rodrigo Gomes de Belém, membro. Senhora presidente, concluída a leitura. Neste momento, inaugura a discussão do projeto de lei número 35 de 2022. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rosemar. Bom dia novamente. Como eu tinha falado antes, esse valor que o executivo mandou eu achei alto e ficar sem o reajuste também acho que é pouco. Por isso que entramos com essa emenda, porque várias pessoas que estão fazendo inventado e outras coisas já vierem nós aqui, fomos ao Cefaz, e nem o Cefaz aceita essa tabela que o nosso município tem. Eles acham que está muito atrasado, né, pelo tempo. Então, eu fiz o cálculo pela Cefaz, mais ou menos, não pus o valor que eles pôs alto e nem baixo, pus em média. Então, por isso que eu fiz essa emenda aí, né, que eu estou acompanhando vocês.
Aí vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente também não pode engessar o município, porque realmente, que já pela pandemia tem 5 anos que não tem reajuste, já tinha explicado antes, então eu acho que a gente também não pode engessar as futuras administrações que vêm para o nosso município. A gente também tem que pensar no futuro. Então, essa é a minha opinião. Eu sou aprovo com a emenda modificativa. Vereador Rodrigo. Gostaria de conceder meu parecer correlacionado ao projeto. Diante da análise que fizemos, juntamente com algumas pessoas técnicas, a gente achou o valor um pouco alto, de acordo com a nossa realidade do nosso município de Abadiânia. Que a gente depende hoje de uma economia muito voltada ao turismo do lago, né? E a maioria das pessoas ou trabalha em lanchonete, ou também trabalha na prefeitura e outros órgãos. Diante dessa análise, fizemos um pedido de fazer uma emenda, porque achamos o valor um pouco exorbitante, e foi acatada esse pedido, e a gente fez nesse intuito de tentar não prejudicar a população, e também que não ingesse a máquina pública, porque futuramente possa estar fazendo mais investimento no nosso município. Foi com esse intuito, jamais de prejudicar a população. Estamos aqui para servi-los, dar o nosso melhor. A gente tem trabalhado arduamente para que a gente consiga ter êxito nos nossos projetos políticos. Então, de forma alguma, a gente está aqui para prejudicar o nosso povo. A gente está aqui para ajudar. E se a gente fez essa emenda, foi com esse intuito, da gente readequar o valor dos valores, quanto da planta, né, de valores do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, quanto a planta de construções, que desde 2017 está com valor defasado. Consequentemente, isso vem a prejudicar pessoas que estão fazendo inventários. O valor que hoje é avaliado, o imóvel hoje em Abadiânia, ele não tem compatibilidade com quando a pessoa vai na Secretaria do Estado, da Fazenda, fazer avaliação. Tem prédios hoje que, se você for avaliar pelo município, está no valor de 30 mil. Quando se vai ser avaliado pela Cefaz, está no valor de 200. E aí? Então a gente tem que reorganizar a casa, a gente tem que se adequando conforme as necessidades. E a gente não pode ser omisso. O projeto chegou para a gente tem que avaliar e tem que ver o que pode ser feito. E diante da análise, achamos que era inviável aprovar o projeto no teor original, fizemos essas 2 emendas modificativas com o intuito de não prejudicar a população e também não engessar a máquina pública. No mais, são essas minhas palavras. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Renato. Só lembrando aos colegas e aos visitantes que existe duas somas. Se for só o terreno, se existir só o terreno, você vai pegar aquele valor, né, que é avaliado o terreno e vai multiplicar por 1%, certo? Aí você vai chegar ao valor do IPTU. Se no seu terreno existe construção, existe uma propriedade de imóvel, aí você vai juntar os 2 valores, o valor do terreno, o valor da residência, e multiplicar por 0,6%. Aí vai ter 2 somas, só isso. Só dando uma ressalva aqui, é o valor do terreno, vezes o valor da tabela, vezes 1% ou vezes 0,6%. Isso mesmo. Tá. Vereador Samuel. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, meus novos pares. Bom dia, todo servidor da Câmara Municipal de Abadiânia. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Capivari. Bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. E bom dia a todos que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal. E cumprimento de maneira especial o senhor Pereira, que dentre os que estão aqui é o único que acompanha praticamente todas as sessões. Então, é mais do que justo cumprimentar ele aqui, porque é muito raro ter essa quantidade de gente aqui no plenário. A cobrança lá fora é muita, mas poucos vêm aqui acompanhar o nosso trabalho. Essa é uma Câmara Municipal que trabalha e trabalha muito. São 11 vereadores que estão diariamente buscando recursos. Todo projeto que chega aqui, ele é estudado, ele é trabalhado. E como alguns colegas disseram, cada um aqui é dono da sua própria cadeira. Então, são homens e mulheres de respeito, de integridade. Então, deixo essa mensagem preliminarmente.
Dando continuidade a respeito desse projeto especificamente, acredito que foi um projeto um tanto quanto complexo, que chegou para nós tarde, em um momento inoportuno, chegou no dia 30 de novembro, foi protocolado. Juntamente com esse, a gente teve que analisar, estudar e votar a lei orçamentária anual, uma autorização para o empréstimo para substituir todas as lâmpadas do município por lâmpadas de LED e adquirir também os kits de energia solar. Então foi uma série de projetos que chegaram ao mesmo tempo. E muita gente acha que o vereador não faz nada, o vereador só vem aqui na hora da sessão, dá seu voto, mas não vê o trabalho por trás. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, praticamente todos os vereadores, com o Dr. Fabrício, que é o procurador do município, a doutora Paola, que é uma advogada tributarista, foi quem realizou esse projeto. E uma reunião, mais de 5 horas, nós na sala debatendo, e lógico que não vai chegar todos não vão chegar a um consenso único, porque cada um tem uma cabeça e cada cabeça é seu guia. Então, como eu falei, cada um é dono do seu próprio voto, cada um vota do jeito que quiser. Mas independente se vota a favor ou contra, tem que justificar o voto. E assim eu venho fazendo todo o meu mandato. Queria deixar claro também, muita gente aí falando, mas ele vai ser bombeiro, ele vai ser advogado, ele vai ser prefeito. Que eu vou ser amanhã, só Deus sabe. Mas hoje eu estou vereador. Enquanto vereador, que é o que paga o meu salário, eu tenho que ter lado. Eu tenho que me posicionar, eu não posso ficar em cima do muro. Beleza. Falando especificamente do projeto. Esse projeto ele atualiza a planta de valores de todos os terrenos do município. Não só da cidade. Então é Badiânia Velha, Punalmira, Lago. E aí tem que todas as quadras, todos os lotes, e aí fizeram um estudo de vários meses, foi passado pelo advogado, e estabeleceu lá um valor do terreno. Beleza. Para você chegar no valor do imposto, do IPTU, você vai pegar o valor da tabela daquele terreno. Então, praticamente uma rua é todos os valores para todos os lotes. Multiplica o valor do metro quadrado para aquela rua específica pela quantidade de metros do lote. Você vai chegar ao valor do terreno. Vai analisar construção por construção. Então você vai pegar, tem uma outra tabela especificando a pontuação. Se a casa ela é de alvenaria, se ela é de taipa, se ela tem porcelanato, se ela tem cerâmica. E aí tem a pontuação certinha. Você vai ver se a casa ela é de baixo, de médio alto ou de alto padrão. E aí para cada um desses tem um valor específico. Pega esse valor específico, multiplica pela metragem de área construída do terreno. Então, correndo lá 400 metros quadrados, mas você tem 50 metros de construção. Multiplica o valor da tabela pelo valor da metragem de construção. Você vai chegar no valor da construção. Soma o valor do terreno com o valor da construção, você vai chegar no valor venal do imóvel, de acordo com a tabela. E aí, você vai pegar a porcentagem, que é o que a Fernanda acabou de falar. 1% se o imóvel for vago e 0,6% se tiver construído. Porque é um incentivo, né, para o dono do proprietário do imóvel dar a função da utilidade daquele terreno. Não deixar o terreno vago, porque terreno vago é só para causar transtorno. Beleza. Relacionado aos valores que estão nessa tabela, eu e todos acharam um valor alto, muito alto. E concordo com os colegas que fizeram as emendas para reduzir, né, o valor de cada área dessa tabela. Só que ainda com essa diminuição vai continuar sendo um valor alto. Então eu conversei muito com todos, conversei muito com o vereador Rodrigo, conversei muito em casa com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com os amigos mais próximos. E o contribuinte, ele está no limite. A gente vem de uma eleição muito desgastante. Não sabemos como vai ser o próximo governo. Não sabemos como vai ser a inflação. Então, a gente tem que pensar na população final. Então, eu entendo que esse projeto ele é de extrema importância futuramente, porque a planta está defasada.
ela necessita de uma atualização, porque senão o município não vai conseguir sustentar. Mas acho que a gente tinha que ter tido mais tempo para discutir, para sentar, para debater sobre esse projeto. Hoje, eu não sou favorável a esse projeto nos termos que está, nem com as emendas, porque eu acho que vai ser um aumento muito alto, mesmo diminuindo os valores das tabelas, vai ser um aumento muito alto, vai ser um impacto muito grande para a população. E sou base do governo, sempre me posicionei, mas desde quando eu conversei com o Zé Diniz pela primeira vez, falei, olha, o que eu tiver de acordo, estou favorável, o que eu tiver contra, sou contra. Então, eu não tenho que ficar em cima do muro, tem que ter lado, e hoje, a respeito desse projeto, sou desfavorável. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Só dando continuidade, dentro da linha de raciocínio dos novos vereadores, dos colegas, quero deixar bem claro, eu não sou contra o tributo, não sou contra a coleta de impostos, porque nós vivemos, o município necessita da arrecadação de impostos, tal qual eu, acreditando nisso, eu fiz parte de aprovar o Código Tributário. E logo em seguida, sabendo dessas possibilidades, né, porque o imposto, o município vive de impostos, bem antes, né, antes de Cristo já se cobra os impostos, né? E votei a favor do Código Tributário, pensando no município. Em outubro, nós votamos esse projeto aqui, está aqui na minha mão a cópia, que é autorizando o governo municipal a cobrar a dívida ativa de pessoas inadimplentes. Está aqui aprovado. E eu votei a favor. Por que eu votei a favor? Porque eu sou a favor da cobrança dos impostos, mas desde que seja naquilo que não venha prejudicar os contribuintes, a população, porque eu também pago imposto. E diante disso, quero deixar claro, a única coisa que eu sou desfavorável, como disse o nosso vereador Samuel, é porque, mesmo com a emenda, ainda é um valor significativo. Entendeu? O pessoal, nós, aqui é uma coisa, mas como é que nós vamos explicar para a população esse aumento? Né? Como eu disse na reunião, né? Trouxeram esse projeto, né, ontem, e jogou para a gente decidir. Né? Uma batata quente na nossa mão, e nós temos que votar. E aí os novos vereadores entraram em consenso de fazer 2 emendas. Tudo bem, tá certo, mas só que ainda eu, o vereador Vando, acha que é um pouco ainda alto para a sociedade. Entendeu? Cabia, né, ser estudado melhor para entrar com porque eu mesmo, meu imóvel vai passar de uma quantia, aí fica muito acima daquilo que é de costume. Então, fica aqui a minha indignação. Sou desfavorável, já de antemão, sou desfavorável ao projeto e também com as emendas. Essa é a minha ideia, esse é o meu ponto de vista relacionado a esse projeto. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Camila Borges. Bom dia a todos. Também gostaria de cumprimentar aqui a presidente, os novos colegas, seu Pereira, que tem frequentado bastante aqui, concordo com o vereador Samuel, está por dentro de outras matérias também. Cumprimento também todos os presentes, os servidores desta Casa de Leis. E quero dizer o seguinte, estar aqui onde nós estamos também é sair da zona de conforto. A gente não está aqui, como o vereador Samuel bem disse, simplesmente para votar. São muitas matérias, a gente tem que levar em consideração as opiniões, mas principalmente as informações mais técnicas, principalmente daquilo que a gente não conhece. Quando eu ouvi o vereador Vando, com todo respeito, vereador, dizer que o projeto chegou ontem, o projeto não chegou ontem, o projeto chegou aqui no dia 29, foi protocolado no dia 29, de lá para cá, cada um fez o seu estudo, cada um fez as suas análises, mas
na última semana achamos necessário nos reunir para poder discutir sobre o projeto, até porque ele é muito técnico, né? Foge daqui da nossa capacidade de entendimento, somente da nossa visão. Então, por isso que houve essa reunião para poder discutir dessa maneira. E o fato também de ter votos divergentes, favor e contra, não quer dizer que quem é a favor é contra a população, pelo contrário. Bem dito também pelo vereador Renato, nós estamos aqui pela população, nós estamos aqui por Abadiânia, né? E aí vem aqui o caso, essa planta, ela não existe em Abadiânia, não tem registro dessa planta em Abadiânia. Antes fazia uma análise, fazia um valor, um cálculo baseado em quê? Baseado num achômetro, num achismo, baseado em algum parâmetro que não existe registro. Então a gente precisa adequar, precisa legalizar isso. Primeiro ponto, eu acho que é essencial, é um instrumento para poder até dar condições futuramente para o município trazer recursos com seus próprios recursos para a população. E aí a gente fala também, quando eu escuto, a gente está aqui, mas a gente trabalha fora, e a gente escuta também dizer que é importante você estar na Câmara e ouvir, ver em qual decisão, qual voto o seu vereador vai tomar. Mas mais do que isso, é saber por quê, né? Por que é favorável, por que é desfavorável, o que levou a pensar dessa maneira. Então, é importante que não somente os nossos eleitores, mas toda a população fique mais presente mesmo, não somente nesse projeto que é mais complexo, porque tem tantas outras pautas durante o ano inteiro importante, né? Por que somente essa? Né? E, mais uma vez, repito, o fato da gente ser favorável não quer dizer que a gente está contra a população, pelo contrário, isso é para poder trazer uma justiça social. Eu não acho justo, e tenho experiências próximas a mim, de um valor de um IPTU na mesma rua, com a construção, com um terreno maior, com a construção melhor, com centro de esquina, que a gente sabe que tem as pontuações, ser mais barato do que o outro que está aquém. Então, assim, a gente tentar realmente trazer um equilíbrio social. Eu acredito que só a partir disso a gente vai poder buscar um pouquinho dessa justiça social. E, claro, pode haver erros. Por isso que ontem, na conversa técnica com os advogados, principalmente a Paola, que é a advogada desse setor tributário, foi dito que cabe revisão de cálculo. Se a gente não concorda, se a população, se o contribuinte não concordar, ele tem que buscar. E eu sou a primeira a defender isso. Pode me procurar que nós buscaremos juntos. Né? Se não confere, se não acha que está divergente, que está puxado, porque a gente avaliou isso, né, Samuel? Nós avaliamos dessa maneira, por isso chegamos nesse valor das emendas, das duas emendas. Então, é muito complexo, não é simplesmente ser contra e a favor. E outra coisa, quem é contra o projeto, quem é contra as emendas, poderia propor outra emenda mais em conta. E, de repente, ser aprovado aqui. Então, assim, essa foi a emenda que a gente fez, mas poderia ter sido uma outra emenda um valor mais acessível, porque não dá para ser contra o projeto, não dá para ser contra as emendas. Então, pera lá, está sendo contra o projeto, né? Que isso pode beneficiar futuramente a nossa população. São essas minhas palavras, presidente. Obrigada. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Samuel. Só em réplica aqui, sou contra o projeto hoje. Acredito que a gente tem que ter a oportunidade de lá na frente, amanhã ou depois, sentar e debater termos e aí sim fazer o que vai ser melhor para o município. É só debater que eu sou contra hoje, nesse momento, do jeito que foi procedido. Entendeu? Não, presidente. Vereador Vando. É difícil da gente entrar no denominador comum, né? Porque, é igual o Samuel disse agora, a gente não está votando contra o desenvolvimento. Mas essa noite eu pensando, por exemplo, o lado imobiliário, né? Pessoas que vivem da imobiliária, setores, como vai ser o governo o ano que vem? Então eu acho que, tipo assim, no meu ponto de vista, que seria inadequado. A sessão está sendo transmitida porque estão falando que não está